Oi pessoal, e aí vamos dar início agora à nossa última aula, né, da semana da terapia ABA no autismo. Essa aula a gente vai falar sobre aplicação da ABA. É uma aula super importante, todas foram importantes, né? Mas essa aula também é super importante, vocês vão estar aprendendo como aplicar a ABA, vão estar aprendendo um pouquinho mais sobre as dicas que são utilizadas, né? Então vamos lá para a aula. Aplicação da ABA, né? A ABA, a gente costuma dizer que ela é ciência e arte. Por quê? Ciência porque ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência aplicada, ela é considerada ciência, ela é cientificamente comprovada, né, que dá certo, é o método que dá certo. E arte, né, porque é uma arte trabalhar com a ABA, né? A gente precisa saber todos os instrumentos, as ferramentas, né, a forma de estar aplicando a ABA aí com essas crianças, não é mesmo? E a partir do momento que você compreende os conceitos e a metodologia, né, você precisa saber quando e como aplicá-los. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje, né? Então a gente vai dar início aqui falando sobre a aplicação da ABA, né, e falando um pouquinho sobre as dicas dentro da terapia ABA. O que são ajudas e dicas? Para ajudar o processo de aprendizagem, usam-se vários níveis de dicas. Uma dica é um estímulo extra que ajudará o comportamento desejado a ocorrer sobre o estímulo correto. A meta é usar o menor nível possível de dica necessário para conseguir o efeito desejado e então esvanecer, remover gradualmente as dicas o mais rápido possível, de maneira que a criança possa fazer tudo sozinha, né? Ou seja, as dicas, gente, é para que a criança ela possa aos poucos, né, ir aprendendo conforme você vai ensinando. Na verdade, a dica a gente usa até no nosso próprio dia a dia. Vai ter alguns slides mais para frente que a gente vai estar mostrando modelos de dica que a gente usa sem mesmo perceber, né? Então, assim, é super importante também a gente trabalhar com dica com as crianças, né? Principalmente crianças que a gente está trabalhando na terapia ABA, crianças dentro do espectro, né? Então essas dicas elas são super fundamentais para que a criança se estimule e vá aprendendo cada vez mais, né? E também o ideal não é que a gente permaneça com essas dicas sempre, é claro. Então por isso que aqui no slide vem falando, né, que a gente deve usar essas dicas, mas que o desejado é que elas vão se esvaecendo, né, removendo gradualmente, para que a partir de um certo ponto a criança possa já estar fazendo aquilo sem a ajuda de dicas. Todos usamos dicas na vida cotidiana, né? Foi como eu falei anteriormente. Quando queremos que crianças aprendam habilidades e conceitos, precisamos ajudá-las, dando-lhes dicas suficientes para que possam executar determinada tarefa com sucesso. Né? Por exemplo, quando a gente escreve lembretes, né, pra gente, quando a gente faz agendas para que possa nos lembrar, hoje em dia a gente tem agenda no celular, né, que desperta quando a gente precisa fazer alguma tarefa. Isso são dicas. São dicas que nós mesmos estamos nos dando, né? Então, assim, no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, a gente usa dicas o tempo inteiro, né? Para a gente estar se lembrando, para a gente estar se reforçando, enfim, né? E quando lembramos também, por exemplo, os nossos filhos dizer obrigada. Ah, toda vez que alguém te der um doce, te der alguma coisa, você tem que pedir obrigada. Como é que você fala agora? Né? São dicas que você está dando para a criança sem perceber. E muitas coisas durante o dia a dia que você faz com seus filhos, ou até com outras pessoas, outras crianças da sua família ou seus próprios alunos, são dicas, né? Mas que você não está percebendo que são dicas propriamente ditas, mas são dicas sim que você está utilizando, né? Então, assim, muitas pessoas têm muito preconceito em relação à dica, né? De ensinar as crianças com dica, né? Mas, gente, é super necessário, porque a dica é algo natural que a gente vai se perceber, é algo que está dentro do nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente vai falar também para uma criança, como é que é o nome disso aqui? Có? Aí ela termina, pô, né? E isso é um tipo de dica. E a gente também vai estar vendo sobre esses tipos de dica no decorrer desse slide agora. As dicas vivem acontecendo em situações naturais, né? Foi como eu falei, é algo natural do nosso dia a dia. Aparecem nas propagandas, no rádio, TV e em especial nos programas de computadores. Tomando consciência delas, você perceberá que a usa de maneira frequente e natural, com seu esposo, filhos, amigos, colegas, né? Quando você vê um anúncio de um produto, você está recebendo uma dica, sim. E a todo momento a gente está vendo anúncios de produtos, né? Na televisão, no rádio, enfim.
a gente vê esse anúncio, a pessoa tá dando uma dica para você de como é aquele produto, né? Tipo, eu tô no anúncio é exatamente isso. Você não sabe como é, você nunca experimentou, mas é uma dica que a pessoa tá te dando. Olha, compre, isso é bom, isso é assim, né? Esse perfume é tal, essa roupa vai te deixar assim. Isso é uma dica que você tá recebendo, né? Então você tá vendo como que a dica, ela acaba se tornando natural no seu dia a dia, né? Você usa a dica sem perceber. E por que você não pode fazer isso com a criança? Né? Se você é reforçado a todo momento através de dica, se você aprende a todo momento através de dica, com certeza também é válido para a aprendizagem da criança. Tipos de dica, né? Agora a gente vai aprender, como eu falei, os tipos que a gente tem de dicas. Há 2 tipos principais de dicas: dica de resposta e dica de estímulo. Aqui a gente vai ver sobre as dicas de resposta, né? Aqui são 4 tipos diferentes de dicas de resposta e depois a gente vai estar vendo a dica de estímulo, né? Na dica de resposta a gente tem verbal, gestual, modelação e física. Né? Uma dica de resposta envolve o comportamento de outra pessoa que ajuda na efetuação da resposta. No caso, a gente tem outra pessoa te ajudando nessa dica. A gente vai falar um pouco sobre a dica verbal. Ela pode ser verbal parcial, VP, ou verbal total, VT. Então, dentro da dica de resposta, a gente tem a dica verbal, que na dica verbal ela pode ser dividida em 2, dica verbal parcial e verbal total. A verbal total é dar a resposta inteira, dizendo, por exemplo, qual é a capital do Brasil? Brasília. Antes de fazer a pergunta, qual é a capital do Brasil? Ou seja, você está perguntando ali para criança, você quer que a criança aprenda que a capital do Brasil é Brasília. Você quer que ela te responda isso. Só que, geralmente, essa dica verbal total, você faz quando está no início ainda da aprendizagem com a criança, né? Quando você sabe que a criança ainda não memorizou, não fixou aquilo. Então, você vai fazer o quê? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Você está dizendo para ela, você está fazendo a pergunta e respondendo para ela. Qual é a capital do Brasil? Brasília, né? Tipo assim, preste atenção. Aí depois, automaticamente, você já pergunta para ela em seguida. Qual é a capital do Brasil? Ela vai te responder, Brasília. Né? Só que isso, gente, na verdade, você não está dando a resposta para a criança, você não está tirando o estímulo da criança de aprender, pelo contrário, porque você está, a partir do momento que você diz qual é a capital do Brasil, Brasília, você dá a resposta para ela, você está reforçando aquilo na memória dela, entendeu? Você falou, ela está lembrando. É óbvio que ela vai te responder porque você falou de início que era Brasil, mas aí com o tempo a gente vai ver, né, outros exemplos, que com o decorrer do tempo você percebe que a criança já está melhorando naquilo ali, que ela já está podendo falar aquilo, né, com uma dica menor, você vai esvanecendo essa dica, você vai mudando, você vai diminuindo esse tipo de dica. A gente vai ver isso, por exemplo, com a dica verbal parcial, né, que a dica verbal parcial, ela significa dar apenas uma parte da resposta, você não vai responder tudo imediatamente, igual nessa, né, de qual é a capital do Brasil, você já responde Brasília, não. Você vai responder parcialmente. Tipo assim, você vai fazer a pergunta. Qual é a capital do Brasil? Aí ela responde, Zília. Né? Que foi o que eu falei antes. Pergunta pro seu filho, né? Qual é o nome disso? Ele responde. Pô, isso a gente faz o tempo inteiro com os nossos filhos, né? Com os nossos parentes, enfim. Então, a dica verbal parcial é exatamente essa. Você dá um início e a criança terminar. Né? Então, você já está esvanecendo. Da total para parcial, você já está esvanecendo essa dica. Agora a gestual, né? Mais uma vez, né? Você precisa de uma pessoa para estar ajudando na efetuação da resposta, né? Então vamos lá. A dica de resposta gestual. Gestual é apontar para a resposta correta ou indicá-la olhando de realce ou na direção da resposta correta. Né? No caso, você quer que a criança... O que é aquilo ali? Você quer que a criança responda. Você vai e faz assim para ela, né? Ela já vai. Ou então você aponta para a resposta, né, que ela tenha que te dar. Pode ser um outro tipo de movimento, como inclinar a cabeça, né, que foi o que eu fiz aqui agora, para dar um sinal ou começar a executar uma ação. Vamos dizer que você está ajudando uma criança a brincar de esconde-esconde e procurando uma criança escondida. Você poderia dar uma dica para a criança procurar no closet, inclinando sua cabeça na direção do closet, que foi o que eu fiz, né? Se perguntasse para a criança o que é alguma coisa bem alta com degraus onde os bombeiros sobem, né? Você poderia fazer movimentos de subir a escada, né? Tipo assim, o que é uma coisa bem alta com os degraus que o bombeiro sobe, né?
a criança ela já tem na memória visual dela a escada, ela já vai lembrar que isso é escada. Né? Fazer o movimento de subir escadas, os braços e as pernas seria uma dica gestual, que eu só fiz com o braço, né, que é onde vocês estão me vendo, mas aí no caso ele está dizendo, né, você fazer como se você estivesse realmente subindo a escada. Ou seja, a dica gestual você pode apontar, você pode balançar a cabeça, você pode fazer gestos como se fosse mímica, né, isso é dica gestual. Aqui ele falou da brincadeira de esconde-esconde. Eu, como já falei pra vocês, eu tenho uma filha de 2 anos, né, na outra vez eu falei 1 ano, eu falei errado, eu errei a idade da minha filha. Ela tem 2 anos, 7 meses, quase 3. Ela adora brincar de esconde-esconde, né? Ela brinca muito com a avó dela, com meu pai. Às vezes até de vídeo, né? E ela tem mania de se esconder dentro do armário, no guarda-roupa. E às vezes a gente fica, né? Tá ali, tipo, né? Tá ali. Ou então, meu pai se esconde, tá ali. Né? Você tá dando uma dica. Você não tá falando exatamente onde ele tá, mas você tá dando uma dica gestual. Né? Então, isso é uma coisa também corriqueira do nosso dia a dia que a gente está acostumado a fazer, está acostumado a ver, mas muitas vezes a gente não traz isso para dentro da aprendizagem das crianças que a gente está trabalhando, né? E é algo que vocês estão vendo aqui que é bem útil, né, para ser usado. Agora vamos lá, modelação. Modelação é quando se mostra a criança como fazer alguma coisa. No caso, gente, a modelação, aqui né, tá com o nome modelação, mas é como se fosse um modelo. Você está se fazendo como um modelo para a criança daquilo que ela precisaria aprender a fazer. Né? Como está falando aqui, é quando se mostra a criança como fazer alguma coisa. Ao pedir para uma criança observar como você anda de bicicleta, está fazendo uma modelação. Ou seja, você é um modelo de andar de bicicleta para aquela criança. Quando pede para uma criança tocar a própria cabeça e ao mesmo tempo executa o movimento, está modelando o comportamento. Ou seja, eu peço, fulano, toca na cabeça assim, ó. Aí você vai e toca na sua cabeça. Você está servindo de um modelo daquela ação para a criança que está vendo. Física. Você ajuda fisicamente a criança a completar uma tarefa, pondo sua mão sobre a dela para pegar brinquedos, empilhar blocos, segurar um giz de cera, escolher um objeto sobre a mesa, usar um garfo ou colher. Isso também a gente costuma fazer, né? Vai dizer, quem tem filhos aí sabe, né, que no começo, principalmente filhos que estão na pré-escola, né? Você vai fazer um deverzinho, você pega na mãozinha dele junto com o lápis, né? Isso também é muito interessante para crianças que ainda não têm a coordenação motora, né, bem desenvolvida. Você pega na mãozinha dela, você vai ajudando ela a fazer, né? Não só nisso, mas aqui como tá falando, né, brincar, enfim, outras coisas. Também é chamado condução mão sobre mão, né, quando você tá, né, ajudando ela ali na mãozinha. Iniciação é um outro tipo de dica física, ou seja, né, iniciação seria um tipo dentro da dica física. É uma espécie de cutucada. Pode ser feita com uma leve pressão sobre o braço, costas ou ombro. Pode ser feito começando delicadamente um movimento como tocar um braço para indicar que está na hora de levantar a mão, torcar as costas para lembrar a criança de começar a andar ou dar tapinhas no ombro para indicar que essa é a sua vez, né? Tipo, levanta a mão, né? Então vai lá, tá na sua vez, vai lá, né? Física também, né? Quando você tá tapando a criança, enfim, indicando ela alguma coisa. Agora vamos para a dica de estímulo. Uma dica de estímulo é alguma coisa que você faz para tornar o estímulo mais saliente e mais provável de ser escolhido. Né? No caso da dica de estímulo, são divididas em duas, que é a dica intra-estímulo e a dica extra-estímulo. Você muda alguma coisa agora a gente está falando sobre a dica intra-estímulo. Você muda alguma coisa do estímulo para que se destaque e tenha mais chance de ser escolhido. Por exemplo, mudando o tamanho, tornando maior que o resto. A forma, né, pode ser redonda quando todo o resto é quadrado. A cor, a escolha correta pode ser colorida quando o resto é branco e preto. Ou seja, você vai estar destacando algo de diferente dentro de todas as variadas opções. É óbvio que você vai destacar aquilo que está certo, né? Como está dizendo aqui, por exemplo, o tamanho, né? Você vai botar uma coisa maior e o resto todo é pequeno. A criança vai saber que aquele dali é uma dica para ela. Né, a forma, quando fala, né, uma é redonda e todo o resto é quadrado. A cor, você bota uma coisa colorida e o resto é branco e preto. Enfim, você está destacando algo no meio daquilo ali para ela, né, poder perceber que aquilo ali é diferente. Então é isso, né? Dica extra estímulo. Alguma coisa que você adiciona ou estimula para ajudar a criança a responder corretamente. Por exemplo, poderia colocar um adesivo de estrela sobre o cartão que traz a resposta correta.
Posteriormente, você poderia remover o adesivo, esvanecê-lo e ainda assim esperar pela resposta correta. Algumas vezes as mães escrevem um D ou E nos sapatos das crianças para tornar mais fácil distinguir direita da esquerda, porque o próprio sapato como dica não é suficiente. Isso eu achei bem interessante. Eu nunca fiz isso no sapato da minha filha, nem dos meus sobrinhos, mas eu achei interessante. Não sei se alguns de vocês já fizeram, né? É bem interessante mesmo, para que a criança possa ir aos poucos, né, tendo essa autonomia de saber qual é o sapato da direita, qual é o sapato da esquerda, e com o tempo, com certeza, ela já vai estar sabendo automaticamente sozinho que é a direita e a esquerda, de tanto ver aquele direita e esquerda, né? E essa questão também de você colocar um adesivo de estrela sobre um cartão que traz a resposta correta, depois esvanecendo, né, seria isso, é você tá fazendo algo para ajudar a criança a responder a pergunta correta. Tipo, você bota um adesivozinho ou alguma coisa colorida, alguma coisa diferente ali, né? E ela sabe que aquilo dali vai trazer a resposta correta. Então, posteriormente, quando você remover aquele adesivo, ela já sabe que aquilo dali está correto. Aprendizagem sem erro, desculpa. Aprendizagem sem erro significa que você garante que seja dada a resposta correta em um sistema de dicas que vai dar ajuda máxima para ajuda mínima. Você começa com a maior dica disponível e gradualmente esvanece para dicas menos evidentes, até retirá-las completamente. Na verdade, gente, isso aqui nada mais é do que a gente já está falando, né? Só que se dá o nome de aprendizagem sem erro. Né? Existem várias pesquisas, vários estudos que já mostram que a aprendizagem sem erro é uma das melhores aprendizagens para qualquer criança. Ou seja, né, ela seria a melhor forma de se começar a aprendizagem. Né? Então, assim, você está começando a aprendizagem, o ideal, né, segundo essas pesquisas, seria começar com a aprendizagem sem erro. Mas, na maioria das escolas, na maioria dos lugares de aprendizagem, enfim, no nosso cotidiano, né, na nossa cultura, a gente está acostumado a encarar o quê? Né? Qual seria o tipo de aprendizagem? Seria aprendizagem por tentativa e erro. Você tenta, você errou, você acertou. Né? Então, isso acaba sendo muito frustrante para a pessoa. Você imagina, você mesmo, até você é um adulto, né? Tá sempre errando, sempre errando, sempre errando. Vai chegar uma hora que você vai cansar, que você não vai mais querer tentar, a não ser que seja uma pessoa muito persistente. Né? Você vai pensar, poxa, eu sempre erro. Né? É sinal que isso não é pra mim, eu não dou pra coisa. E às vezes não é assim, gente. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, mas, né, não é que ela tenha que desistir. Né? A gente conhece a história de tantas pessoas famosas, pessoas, né, que já fizeram histórias por aí, já inventaram coisas, enfim, pessoas que contribuíram para a nossa sociedade, que às vezes tinham algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, mas, né, tendo a motivação certa, né, tendo uma aprendizagem sem erro, vamos botar assim, né, a pessoa conseguiu aí progredir e ter sucesso, enfim, né? Então você imagina trazendo isso um pouco para o mundo das crianças com TEA, né? Dentro do aspecto que é o que a gente está falando aqui no momento, né? Que é a terapia ABA sendo aplicada no autismo. Imagina essas crianças, né? Elas já apresentam um certo grau de dificuldade, às vezes elas já apresentam uma frustração em algum determinado tipo de coisa, né? Elas têm um comportamento às vezes um pouco negativo. Então você imagina essas crianças, né, se deparando com esse tipo de aprendizagem que seria por meio de tentativa e erro. Gente, isso é totalmente frustrante, né? Pode gerar, sim, uma frustração para essa criança, né? E se tornar cada vez mais difícil dela aprender. Então, às vezes, você fala, ai meu Deus, meu aluno não aprende. Mas o problema, às vezes, não é do aluno. Às vezes, o problema é de estar em você. Né? Você não está sabendo a forma certa de aplicar. Às vezes o pai, falando agora pai e mãe, né? Às vezes o pai e mãe também não está sabendo a forma certa de aplicar. Então a aprendizagem sem erro, ela serve para isso. Para que você esteja motivando essa criança. Não é por isso que é tão necessária essa aprendizagem sem erro, né? Para você motivar, porque a partir do momento que a criança está vendo que ela percebe que ela está sendo ajudada, ela percebe que ela está acertando, isso motiva qualquer um. Né? Então vamos ver um pouquinho mais? Aprendizagem sem erro significa que o aluno dará muitas respostas corretas. Ele acaba não cometendo muitos erros. E, portanto, o valor de fugir da situação de aprendizagem diminuirá. Sim, né? A partir do momento que você está sempre acertando, aquilo se torna prazeroso para você. Ao contrário do que seria você sempre errar. O valor de fugir da situação de aprendizagem... já falei, né? Diminuirá.
Imagine-se tentando aprender alguma coisa nova, como um programa de computador e errando muito. Você provavelmente vai querer desistir bem rápido. E se for forçado a continuar, provavelmente não ficará muito feliz, né? Foi o que nós comentamos no slide anterior. Se você conseguir ser bem-sucedido, provavelmente se sentirá melhor em relação à situação toda. Vai querer ficar mais tempo e, como prêmio extra, experimentará o que significa ter sucesso. Né, gente, é fundamental isso, é muito importante. Né, você mostrar para a criança o que ela ter sucesso, é motivar ela. Né, não é só aprender por aprender. Porque ela tem que aprender, porque ela tem que desenvolver. Não. Né, a gente precisa entender que a aprendizagem não é para ali, para aquele momento. Né, a aprendizagem ela é para a vida inteira. Né, o que a gente aprende na sala de aula, o que a gente aprende na escola, a gente aprende dentro de casa também. A gente leva isso para a vida inteira. Né, quantas coisas a gente aprendeu no nosso processo de desenvolvimento, de criança, né, até chegar à idade adulta, que faz total diferença para a nossa vida. Né? Às vezes uma aprendizagem de forma errada, né, enquanto você ainda é criança, aquilo pode trazer um significado enorme para a sua vida adulta. Né? Pode te bloquear em muitas coisas, te travar em muitas coisas. Né? Você pode ter aquela sensação de que toda vez que você se deparar com aquilo, não, isso eu não consigo, isso eu não vou fazer. Né? Porque aquilo já te bloqueou. A sua mente já te auto-sabotou. Né? Justamente porque você teve um estímulo errado. Então, assim, é fundamental que vocês entendam isso e tragam isso para a realidade de vocês, né? Para estar aplicando isso na terapia ABA e, assim, eu digo para a vida mesmo, sabe? Você que é professor, você que é pai, entendeu? Se você entender isso de uma forma clara, você vai ver que não só para terapia ABA, mas em todos os momentos da sua vida que você for lidar com a aprendizagem de alguém, isso vai ser fundamental. Né, fazer a diferença na vida de uma pessoa, nossa, pra mim, pelo menos, é super gratificante, é muito bom, né? Você vê que você ensinou, que você mostrou que algo que você levou para aquela pessoa tá servindo de alguma coisa, né? Tá mudando, tá transformando, enfim. Né? Então, assim, quando a gente vai ensinando uma nova habilidade, né, é interessante que a gente comece com dicas grandes. Tipo, foi o que eu falei para vocês, né, naquela parte onde eu estava explicando sobre as dicas. Né? É interessante que você comece com dicas totais, né? Dicas bem grandes, tipo aquela de pegar na mão, né? Ou então você responder, dar a resposta para depois a criança responder para você, né? Quando você está iniciando uma aprendizagem, é interessante você fazer dessa forma, né? Para você poder conseguir manter a aprendizagem sem erro. Porque senão não tem sentido, né? Se você for começar com uma dica pequena e a criança, né, a criança ou quem você estiver ensinando ainda não tiver aprendido de uma forma mais clara, mais objetiva, não vai existir aprendizagem sem erro, porque ela vai errar várias vezes, né? Então pode vir essa sensação de frustração e ela não querer mais aprender. Mas se você começar com dicas grandes, provavelmente você vai estar mantendo essa aprendizagem sem erro e aí depois você vai desvanecendo gradualmente essas dicas. Exemplo de aprendizagem sem erro em dica verbal total. Né? Então aqui a gente vai ver mais uns exemplos. Aqui a gente tem professor e a criança. Aqui a gente está falando professor, tá, gente? Porque geralmente essa questão de dica a gente aplica mais, né, nas escolas, os professores e nos consultórios, né, quando a gente vai fazer uma terapia, tipo um psicopedagogo, né? Trabalha mais com essa parte voltada de aprendizagem, né? Também provavelmente pode trabalhar assim. Né? Mas isso não impede que os pais também que estejam ensinando seus filhos, enfim. Mas aqui a gente está dando um exemplo de professor e do aluno, da criança, né? Aqui, professor. O professor vai e diz, onde você mora? Automaticamente ele já responde, onde você mora? Rio de Janeiro. Né? Aqui no quadrinho vermelho está falando, o professor usa uma dica verbal total imediatamente depois de fazer a pergunta. Então é imediatamente, onde você mora? Rio de Janeiro. Aí a criança responde, né? Aí depois, logo depois a criança vai responder, Rio de Janeiro. A criança repete a resposta. Você deu. Aí o professor, o que ele vai fazer? Vai, né, afirmar que foi o que a gente já viu nas outras aulas, né, de reforçamento, enfim. Ele vai falar, certo, você mora no Rio de Janeiro. Mas assim, não adianta você falar, certo, parabéns, você acertou. Não, foi o que a gente falou também em outras aulas. Você precisa, né, tá afirmando aquilo dali, falando, repetindo aquilo que a criança falou de certo, para que aquilo possa fixar mais nela. Né? Então ele vai falar, certo, você mora no Rio de Janeiro. Então falando isso, ele já está fixando mais uma vez nessa criança. Né? E eu falando nas aulas anteriores, mais uma vez eu digo para vocês, eu sei que essa é a última aula, né? A gente está terminando
essa semana, mas eu sei também que pode ter pessoas que às vezes não conseguiram acompanhar e estão entrando hoje para assistir, né, a última aula. Então, assim, de fundamental importância. Vai, volta, assiste primeiro a aula 1, 2, 3, 4, né, que agora é quinta, as 4 aulas, e volta aqui para essa última aula, porque assim, muitas coisas são linkadas, na verdade tudo é linkado, né, porque a terapia ABA ela é uma terapia completa, né, então assim, não adianta você querer assistir um ponto só e, isso aqui é o que mais me interessa, a dica, mas se você não assistiu a aula anterior, você não vai saber muita coisa que eu tô falando aqui, né, você vai ficar sem rumo, então é bom que você assista porque é uma série, é uma sequência, tá? Então vamos voltar para cá. Esvanecendo a dica. Você deveria estar preparado para aumentar ou diminuir o nível de dicas de tentativa para tentativa, conforme o necessário, para produzir todas as vezes a resposta correta da criança. Ou seja, você tem que estar preparado para saber a hora certa de diminuir a dica ou até de voltar e aumentar essa dica, né? Para você poder produzir todas as vezes a resposta correta da criança e continuar, né, naquela visão da aprendizagem sem erro. Geralmente estará trabalhando para transferir a resposta ou estímulo usando a menor dica que puder. Por exemplo, por exemplo, usando o nosso exemplo, onde você mora. Pode ser suficiente dizer simplesmente Rio de, uma dica verbal parcial. No entanto, esteja preparado para voltar para uma dica total se a parcial não funcionar. Então, geralmente, quando a gente está começando a aprendizagem com a criança, a gente começa com uma dica total, né? Mas em alguns casos, a gente, né, analisando os antecedentes, enfim, a gente pode perceber que a criança, ela tem potencial, ela já está familiarizada, enfim, ela, né, de repente você quer tentar uma dica parcial. E aí você vai, né, e faz como está aqui. Você mora onde? Rio de... Se ela responder errado, o que você vai fazer para não perder esse fluxo da aprendizagem sem erro? Você vai voltar para a aprendizagem total. Ou até mesmo se você já começou com a aprendizagem total com aquela criança, né? Você dando a resposta para ela, estimulando com aquelas dicas, enfim. E aprendizagem total não, gente, desculpa, porque eu tô com a aprendizagem sem erro na cabeça. Seria a dica total, né? Dica total ou dica parcial. Se você já começou com aquela dica total com a criança e tudo mais. E aí você, não, agora ela já tá bem, né? Já posso passar pra dica parcial, né? Tô esvanecendo a dica aos poucos. E aí você vai e faz essa dica parcial e você percebe que ela erra. Você vai fazer o quê? Você vai voltar pra dica total. Não tem problema nenhum. Porque o seu foco aqui é a criança, é o desenvolvimento e aprendizagem da criança e dentro da aba, aprendizagem sem erro, né? Então você vai voltar para a dica total até que a criança esteja preparada para você estar esvanecendo essa dica. Exemplo de aprendizagem sem erro com dica verbal parcial. A gente vê o total, agora a gente vai ver a parcial. É o mesmo exemplo, né? Só que com a diferença da dica. Professor, onde você mora? Rio de... A criança responde Rio de Janeiro, né? E o professor responde como? Certo, você mora no Rio de Janeiro. Dica não, também conhecida como NNP. Essa dica não, o que acontece? A gente está expondo ela aqui porque às vezes, né, tem gente que tem conhecimento, já ouviu falar um pouco sobre terapia ABA, ou até mesmo não sobre terapia ABA, mas já ouviu falar sobre essa dica não, e fica na dúvida, né? Ainda mais depois de a gente falar da aprendizagem sem erro, a pessoa fica, dica não pode, enfim. Essa dica não, ela não é usual, assim, não é interessante a gente trabalhar com ela, né? Até mesmo nessa visão de aprendizagem sem erro, porque a gente acaba deixando que a criança erre. Né? Então, assim, a gente está falando para que você tenha conhecimento de que existe essa dica, de que pode ser que você, né, se depare com alguns profissionais ou, enfim, com alguma pessoa que utiliza essa dica, mas que ela não é uma dica, assim, boa, né? Vamos botar no popular, para ser utilizada em termos de aprendizagem sem erro. A dica não se refere a uma técnica em que é feita uma pergunta para a criança e lhe é permitido que dê 2 respostas incorretas antes de receber uma dica. Ou seja, você vai fazer a resposta para a criança e vai esperar ela te responder. Vai fazer pergunta, né? E vai esperar ela te responder. Você, no caso, dá a oportunidade da criança responder até 2 respostas erradas. Ela vai te responder. Se ela responder certo de cara, ok. Se ela não responder, você vai deixar ela te responder 2 vezes errado. E isso seria dica não. Né? Aí depois que ela dá essas 2 respostas erradas, você vem com a dica. É o reverso da aprendizagem sem erro, tá vendo aqui? Que foi o que eu falei, né?
Se você está utilizando o método ABA com aprendizagem sem erro, a dica não é usual. Né? Então, ela é o reverso da aprendizagem sem erro, uma vez que segue uma estratégia de dicas da mínima para a máxima. Ela não deveria ser usada para ensinar habilidades novas. Também não está sendo recomendada aqui como técnica de ensino, mas está apenas sendo mencionada somente porque existe muita confusão sobre o que ela é e se deveria ser usada. Entendeu? Exatamente o que eu expliquei, né, no início. Algumas vezes, gente, os professores, eles acabam cometendo esse erro, né, de usar a técnica do não para ensinar habilidades novas para a criança. E isso, assim, né, a gente já viu que é errado, porque a criança, ela, né, vai acabar se frustrando pelos erros que ela tem e ela pode também se atrapalhar na aprendizagem. Porque o que acontece, né? Isso vai significar que a criança, ela vai errar muitas vezes, né? E se tornará menos reforçadora possível, né, o acerto dela. Você não está reforçando o acerto, né? Ela está errando várias vezes. Né? Isso também pode estar ensinando, isso pode levar a ensinar uma cadeia de erros para essa criança. Como aconteceria essa cadeia de erros? Né? Da próxima vez que você for perguntar algo para a criança, ela vai acabar te respondendo com a sequência dos erros que ela deu, juntando com a resposta correta. Eu vou estar passando o exemplo aqui para vocês, vai ficar mais claro. Vamos lá, professor e criança, né? O professor pergunta, onde você nada? E a criança responde, parque. Tá errado, né? Aí o professor vai e responde, não. Onde você nada? Ele pergunta de novo, a criança responde, nada. Aí na terceira vez, na terceira vez que o professor vai perguntar, ele vai falar, não. Tipo, não, né? Tá errado. Onde você nada? Aí ele vai dar a resposta, piscina. Entenderam? Tipo assim, ele pergunta primeiro, onde você nada? A criança responde, parque. Errado. Aí o professor vai e responde, não. Onde você nada? Ele responde, nada. Aí o professor responde de novo, não. Onde você nada? Piscina. Aí a criança responde, piscina. Só que isso pode desencadear uma série de erros. Porque da próxima vez que esse professor for perguntar onde você nada, a criança pode responder parque, nada, piscina. Ou pode responder um dos três. Entendeu? Por quê? Porque ela encadeou todas as respostas associadas com aquela situação de ensino. Né? Então você está dando um reforçamento errado, você está reforçando algo errado para ela. Né? Então é por isso que essa aprendizagem não é tão eficiente, principalmente quando a gente está fazendo a aplicação da terapia ABA, porque a gente subentende que o método de aprendizagem sem erro é o mais eficaz para a criança estar aprendendo, o mais estimulante também. O que fazer se a criança dá a resposta errada? Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer se a criança responder errado. Se você pergunta que a criança responder errado. Na verdade, acho que eu já até bem falei isso, né? No outro slide. Mas vamos ver aqui de novo. Assim que a criança dá a resposta errada, você deve voltar para a aprendizagem sem erro e fazer um procedimento de correção. Exemplo de procedimento de correção. Então vamos lá. A criança deu a resposta errada. Você volta para a aprendizagem sem erro e faz uma correção. Foi o que eu falei anteriormente. Vamos ver um exemplo. Professor, ele vai perguntar, onde você nada? A criança responde, parque. A resposta está incorreta. Aí o professor, logo que a criança dá essa resposta parque, que é uma resposta incorreta, o professor faz a pergunta de novo, onde você nada? Piscina. Ele já responde. Ou seja, ele já está dando uma dica total, logo depois que ele vê que a criança erra. Aí a criança automaticamente, ele falou piscina, a criança vai responder piscina. E aí ele pergunta de novo para estar reforçando, né? Porque senão vai ficar na cabeça da criança só a primeira pergunta, que ela respondeu errado, e depois o que ele respondeu certo. Então ele pergunta de novo, onde você nada? A criança responde piscina, né? E aí ele vai e responde, muito bem, você nada na piscina. Entenderam? Né? Como é que é a utilização dessa aprendizagem sem erro? Diretrizes para o uso de dicas. Aqui agora a gente vai ver algumas diretrizes para o uso dessas dicas. Diretrizes para o uso de dicas 1, né? A primeira diretriz. Quando estiver ensinando novas habilidades, use os níveis mais altos de dica. Pode ser mão sobre mão, verbal total ou um modelo. No caso, é interessante que comece, como a gente já falou antes, né? Que você comece com mais alto, com a dica mais alta. Que seria, né, mais usual a mão sobre mão, verbal total, né, que é onde você está dando totalmente a resposta, ou um modelo. Agora 2.
Quando estiver ensinando uma habilidade nova, não deve haver demora entre a apresentação do SD, né? SD significa estímulo discriminativo, que na verdade seria o comando que você está dando, né? Não deve haver demora entre o comando e a dica. No caso, a fala, você está dando o comando daquilo, né? Dentro da terapia ABA, e logo depois a dica, né? Tempo de 0 segundos, ou seja, na hora. Deu o comando, deu a dica. 3. Quando você achar que a criança já pode ter aprendido a nova habilidade, você pode esperar 2 segundos entre a apresentação do SD, né, do comando, e a dica para ver se a criança responde corretamente. Então você fala, espera um pouquinho para depois você dar a dica, né, para ver se ela vai responder corretamente. No entanto, isso é até uma forma, né, legal para você ver se ela está aprendendo, para você poder ver o nível de esvanecimento que você vai dando para aquelas dicas. No entanto, se ela responder corretamente dessa vez, mas não na vez seguinte, retroceda imediatamente e adicione uma dica, a menor necessária para conseguir a resposta desejada. Ou seja, aqui se ela responder a resposta errada, você vai voltar, vai dar uma dica para ela, né? Lembra da aprendizagem sem erro, que você não deixa a criança no erro, né? Só que aí essa dica, você vai fazer a dica menor possível, né? Porque se a criança já respondeu certo uma vez, é sinal de que alguma coisa ela já sabe, ou se esqueceu, enfim, né? Agora 4. Use o procedimento de transferência para ter certeza de que a criança está realmente respondendo a pergunta ou respondendo ao estímulo e não simplesmente te ecoando. Usar esse procedimento de transferência seria como, né? Você faz a pergunta para a criança, né? Tipo, qual o seu nome? Laura. Já responde, né? Que seria a dica total. Só que o interessante é que essa criança ela não responda junto com você. Tipo, qual é o seu nome? Laura. Aí a criança vai e tenta, tá entendendo? Te atropelar pela Laura. Então vamos lá, você fala, qual é o seu nome? Laura. A criança respondeu, Laura. Ok. Depois disso você vai perguntar de novo. Só que agora você vai perguntar qual o seu nome e vai esperar alguns segundos para ver se a criança vai responder. Né? Na verdade, esse procedimento de transferência seria dentro de uma aula de comportamento verbal, né? Que é uma aula extra que a gente tem. Né? Que se você quiser estar depois sabendo, né, como você pode fazer para estar tendo essa aula de comportamento verbal, a gente vai estar explicando um pouco melhor mais para frente, tá bom? Mas então o básico seria isso. 5. Sonde as habilidades já dominadas. Esteja preparado para retroceder e ajudar se necessário. Isso aí a gente já falou várias vezes, né? Você tá esvanecendo as dicas e de repente você vê que a criança não respondeu correto, você pode voltar para uma dica anterior, enfim. 6. Aumente e diminua o nível de dicas tentativas por tentativa, conforme for necessário para que a criança responda corretamente todas as vezes. Quem vai te dizer o nível da dica que você deve dar é a própria criança, né? Através dela que você vai sentir o nível, a dosagem da dica que você vai dar. Você pode aumentar e diminuir o nível, né? Dentro de dica após dica para você poder ver como que ela tá. 7. As ajudas precisam ser esvanecidas, gradualmente removidas, o mais rápido possível. Sim, claro que vai ser no tempo da criança, né? Mas tem que ser o tempo mais rápido possível. Você viu que a criança, você percebeu que a criança já tá, né, respondendo, você já vai começando a esvanecer, porque não tem problema nenhum. Porque mesmo se você esvanecer a dica e ver que ela, né, não tá respondendo corretamente, você pode voltar na dica maior, na dica total, e aí depois esvanece de novo e assim vai, até a criança tá fazendo totalmente sem dica. Esse é o objetivo. 8. Deveriam ser evitadas as dicas não planejadas. Isto pode ser tão mínimo quanto voltar seu olhar para o item correto ou inadvertidamente colocar um item em uma posição favorável à escolha. Né? Então, deveria ser evitadas as dicas não planejadas. Sim, você deve sempre estar planejando em cima do que você percebe que a criança já aprendeu, ou que a criança... o nível de desenvolvimento para a criança, né? Como que eu posso estar dando um exemplo para vocês, né? Porque aqui ele diz, né? Quando voltar o seu olhar para o item correto, ou colocar um item em uma posição favorável à escolha. Né? Isso aí você não deve fazer isso sem fazer um nível de planejamento, porque senão às vezes você pode dar uma dica dessa,
com a criança já não precisando mais de uma dica assim, né? Já poderia ser uma dica um pouco menor. Então, se deve ter um planejamento até mesmo quando você for estar dando essas dicas para a criança e, claro, ver os antecedentes, né? Como que a criança está aprendendo, enfim, o nível da criança. 9. Nem todos os tipos de dicas se aplicam a todos os programas. Por exemplo, não é possível usar a dica mão sobre mão para conseguir uma resposta verbal. Então, você deve estar atento, né, no que você está querendo passar para aquela criança. Qual? Porque assim, né, já foi falado aqui que existe um currículo para terapia ABA, um currículo de ABA que você faz, né, de criança para criança e, claro, também, né, existe os protocolos de uma forma geral. Mas então, dentro daquele currículo, você vai saber o que você vai estar trabalhando com aquela criança. Então, dentro daquilo dali, você tem que ter a noção, tem que ter o bom senso de saber qual é a dica necessária, mais usual. Porque existem dicas, né, que não são favoráveis. Como é que você vai usar uma dica mão sobre mão na resposta verbal? Não tem muito sentido, né? Então, você precisa, por isso também que é bom você estar planejando antes as dicas, né, para você poder ver qual a dica se encaixa melhor no que você quer estar passando, enfim, né? Acho que ficou bem claro, assim. Então, vocês viram durante esses 5 dias, durante essa semana que vocês passaram aqui com a gente, né, que a terapia ABA, ela é realmente fascinante, ela é ampla, não é que ela é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ela é ampla, né, ela é grande, mas ela também é bem interessante, é bem fascinante. Vocês aprenderam que não só para crianças dentro do autismo, dentro do espectro, né, ela é uma terapia que ela serve para a vida de aprendizagem, né? Então, assim, nós da Aprenda Autismo, junto com a Academia do Autismo, que é um dos nossos parceiros, né, que eu já falei com vocês em outros vídeos, né, nós estamos querendo oferecer para você a capacidade de você dominar essa terapia ABA, né? A capacidade que você esteja mesmo dominando, que você consiga aplicar de uma forma eficiente, eficaz, que você seja um especialista, que você possa estar passando isso para os seus alunos, para os seus filhos, enfim, né? Que você possa estar bem imerso na terapia ABA, né? Seja no seu consultório, seja na sala, seja em casa, enfim, você pode estar aplicando a terapia ABA em vários lugares, em vários contextos, né? E no âmbito profissional, a aplicação da terapia ABA é muito eficaz, né? Em qualquer área onde você lida, né, com crianças com TEA dentro do autismo, né, ela é muito eficaz, a gente já viu aqui em vários motivos, né? E um profissional que tem essa expertise em seu currículo da terapia ABA, ele tende a ter mais sucesso em seus atendimentos, né? Sejam eles amplos profissionais, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Enfim, vários profissionais mesmo podem estar se utilizando, né? E sendo muito acrescentado no seu currículo essa aprendizagem da terapia ABA, que hoje em dia está sendo bastante requisitada, né? Em vários lugares dentro desses profissionais onde você for atender. Na sala de aula é altamente necessário para que o aluno com TEA, né, autismo, tenha o melhor desempenho, que o educador tenha a capacidade de aplicar as técnicas que a terapia ABA oferece. Então, assim, dentro da sala de aula, os professores às vezes vêm com muitas dúvidas, muitas dificuldades de como está ensinando esse aluno com TEA, que ele não aprende, não é? E dentro, hoje em dia, da educação inclusiva, a gente sabe, né, que é fundamental que as crianças estejam engajadas ali, né, que elas aprendam o mesmo que as outras crianças estão aprendendo. Então, ter essa capacidade de aplicar, ter essa capacidade de ter as técnicas que a terapia ABA oferece é muito importante para estar trabalhando com essas crianças, né, dentro do autismo na sala de aula. No caso, né, de você estar em casa, no caso do lar da pessoa, não é diferente. A gente mesmo já viu, né, dentro dessas 5 aulas, que estar estendendo isso para a família é muito importante, né? A terapia extensa para a família é, sem dúvida, né, é super válido para a criança, porque a casa, o lar da criança é onde a criança passa mais tempo. Na verdade, então não adianta nada a criança fazer a terapia no consultório, fazer a terapia em outro lugar e de repente vir para casa, ela, né, os pais não sabem, os familiares não sabem, não aplicam, não continua aquele trabalho e aí aquilo tudo, né, se esvanece e enfim, a criança na escola é de um jeito e em casa é outro. E a terapia ABA é para a vida, gente, é para modificar a vida dessa criança.
né? Então é muito importante que seja uma extensão para dentro da casa, né? Então esse ambiente ele precisa ser mais acolhedor, ele precisa fornecer o melhor desenvolvimento possível, né? A nossa casa, o lar dessas crianças precisa desenvolver, né? Ter o melhor desenvolvimento possível para essa criança. E isso é possível, né? Com a terapia ABA a gente já viu. Ao decorrer dessa semana, a gente levantou alguns dos principais aspectos dentro da terapia ABA, né, nesses 5 dias. Mas somente uma abordagem um pouco mais profunda, estruturada e com um suporte individual para você, né, ela poderia ser de forma eficaz e certificada, capacitar você a aplicar a terapia ABA. Então, dentro desses 5 dias, dessa semana, a gente passou um panorama sobre a terapia ABA, né? Só que mais profundo e estruturado, a gente só consegue fazer isso com suporte individual, eficaz e certificado, né? Tá te capacitando mesmo a aplicar a terapia ABA. Mas nós estamos aqui para proporcionar para você exatamente isso, né? A gente quer ser o seu apoio a se desenvolver e te ajudar cada vez mais com seus pacientes, seus alunos ou até com seu próprio filho, né? A gente quer estar dando esse apoio para que você possa se desenvolver com essas pessoas que você vai estar lidando no seu dia a dia. Aqui a gente está apresentando para vocês o Fábio Coelho, né? Ele é um fundador da Academia do Autismo, né? Que é um dos nossos parceiros, e a gente conta com uma ajuda especial do Fábio, né? Que ele é psicólogo clínico escolar, né? Ele tem especialização também em transtorno do espectro, formação avançada em intervenção comportamental para crianças com atraso de desenvolvimento, especialista em protocolos de avaliação verbal, análise de comportamento aplicada, comunicação alternativa para crianças com TEA e inclusão escolar para alunos com autismo. Né? Então, assim, vocês viram que ele tem um vasto currículo, ele é especialista em várias coisas, né? E o Fábio, além disso tudo, além desse currículo que ele tem, ele também é sócio da Associação Brasileira de Análise do Comportamento e Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Sobretudo, o Fábio ele é pai, né? Pai do Guilherme e do Fernando, que ambos foram diagnosticados dentro do espectro do autismo. Né? E o Fábio Coelho, ele teve 2 filhos, né? Esses 2 filhos que foram diagnosticados. E depois que ele teve esse diagnóstico dos filhos dele, né? Como qualquer pai, eu acredito, ele tomou a decisão de conhecer um pouco melhor, né? De como está ajudando os filhos dele, conhecer um pouco melhor sobre o autismo, né? E ele descobriu a terapia ABA. Então ele se especializou um pouco mais sobre a terapia ABA, né? Começou a se especializar nessa área. E então, né, ele foi e fundou a Academia do Autismo. O curso de capacitação em terapia ABA no Autismo 2.0 já formou mais de 5.000 alunos. Eu já falei isso com vocês também, né? Na entrada de uma das aulas que a gente deu, falei sobre os alunos, falei um pouquinho, né, sobre o curso da terapia ABA, mas aqui a gente está explicando um pouco melhor, né? Então, assim, ele já formou mais de 5.000 alunos, né? E ele é um dos cursos mais completos e reconhecidos do Brasil em relação à terapia ABA, tá? Aqui vocês vão estar vendo um videozinho que vai estar passando para vocês alguns módulos que vocês têm dentro desse curso, né? São 10 módulos completos, onde contém tudo o que você precisa para se capacitar em terapia ABA, além de todo o suporte para tirar suas dúvidas individuais. Então, gente, graças à nossa parceria com a Academia do Autismo, a gente vai ter por tempo limitado, né, uma grande oportunidade de você estar ingressando na capacitação de terapia ABA 2.0, que eu já falei um pouquinho para vocês até aqui. Né? Só que é por tempo limitado mesmo, porque é uma grande oportunidade que a gente está tendo com essa parceria nessa semana da terapia ABA que a gente está fazendo aqui nesses 5 dias. E a gente também tem alguns bônus, né? Para quem estiver adquirindo o curso, a gente vai estar dando alguns bônus para essa pessoa. Esses bônus são 6 meses grátis na Academia do Nosso Mundo Azul. Esses 6 meses, o que seria Comunidade do Nosso Mundo Azul. O que seria essa Comunidade do Nosso Mundo Azul? Né? Ela é a maior comunidade do país, de familiares, educadores, terapeutas, de pessoas com autismo no Brasil. Né? Lá dentro você vai ter acesso a cursos, palestras, comunidade de fóruns, séries, curta-metragens e muito mais. Né? Várias coisas você vai ter acesso dentro dessa comunidade. É um mundo de conteúdo sobre autismo. Né? Pensa, gente, como é bom, né? A gente tem um lugar onde a gente possa estar compartilhando as dúvidas, compartilhando as aprendizagens, né? E ali você vai estar em contato direto
com pessoas familiares de pessoas dentro do espectro, com educadores, com terapeutas, né? Além de todas essas coisas que tem lá dentro, que são os cursos, as palestras, e alguns cursos desses, por exemplo, eles têm certificados, então vai estar agregando ao certificado que você já vai ter, né? Vai estar agregando mesmo para o seu currículo, né? Esses cursos, essas palestras, enfim, tudo isso a gente sabe que agrega no nosso currículo. E também no nosso conhecimento, que é o principal, né? A comunidade exclusiva de Aprenda Autismo, ou seja, você vai ter a oportunidade, né, grátis na comunidade do Mundo Azul. Por que a gente está botando 6 meses grátis? Porque essa comunidade ela é paga. Então você vai ter 6 meses grátis na comunidade do nosso Mundo Azul com tudo isso que tem lá dentro. E além disso, você ainda vai ter a comunidade exclusiva da Aprenda Autismo, né? Essa comunidade da Aprenda Autismo ela é uma comunidade de alunos que vivem diariamente, né, com TEA. E lá você vai ter o quê? Você vai ter acesso vitalício à comunidade, ou seja, acesso vai ser, né, vitalício para sempre essa comunidade, conteúdos exclusivos que só tem lá, network com profissionais com TEA e também relacionamento com pessoas e familiares que convivem com TEA. Mais uma forma de relacionamento e convivência de vocês estarem trocando, né, essas informações e mais aprendizagem. Certificado com carga horária de 100 horas. Ou seja, os certificados de Academia do Autismo, eles são válidos para faculdade, enriquecer seu currículo, né? Avaliação de empresas, para mestrado, doutorado, enfim, né? Ele é válido para várias coisas aí e é uma carga horária de 100 horas. Você deve estar se perguntando agora, qual o meu risco de se inscrever nesse curso da Academia do Autismo? É risco zero, gente. Eu já vou explicar por que o risco é zero. Porque caso você não goste ou por qualquer motivo você decida cancelar a sua matrícula, dentro de 15 dias, no prazo de 15 dias, a partir do momento que você fez a sua inscrição, você tem a oportunidade de estar cancelando essa inscrição caso você não goste por qualquer motivo, enfim, né? Você queira cancelar. E esse cancelamento, ele é imediato. Né? Ou seja, a devolução do seu dinheiro, do valor que você vai pagar, ela é imediata, sem burocracia nenhuma, não tem questionamento, não tem desconto, não tem taxa, porque a gente sabe que alguns lugares, né, dizem que você pode cancelar, mas fica tendo questionamentos porque você quer cancelar, enfim, te cobram às vezes alguma taxa, e aqui você não tem nada disso, né? Você realmente não perde nada. Por quê? Porque a gente confia, né? A Academia do Autismo, eles confiam no trabalho deles e a gente também, senão a gente não estaria passando isso para vocês. Né? Então vocês podem ficar seguros que dentro de 15 dias, se vocês não gostarem, eu acho muito difícil, ou por qualquer motivo, vocês podem cancelar. Para quem é o curso de capacitação? Né? Esse curso de capacitação é para você que não sabe atuar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu filho, do seu aluno ou paciente com TEA, né? Você que precisa atuar com uma estratégia definida, obter melhores resultados, enfim, é para você que tem interesse em estar se capacitando na terapia ABA, que tem um filho dentro do TEA, que tem um parente, que tem um aluno, enfim, né? Para você que tem interesse. Se você está aqui participando com a gente, você tem interesse, eu tenho certeza, de estar aprendendo, né? Sobre a terapia ABA e aplicando. E qual é o investimento para fazer parte do curso em terapia ABA no autismo para pais e aplicadores? Eu acredito que você deve estar se perguntando quanto custa isso tudo, não é mesmo? Depois de eu ter falado todas as coisas que o curso pode te oferecer, do certificado de 100 horas, né, dos bônus que você vai ter, das comunidades, enfim. Né, você deve estar achando que vai ser bem caro, realmente, um curso desse. Né, ele poderia ser cobrado bem caro por tudo que a gente está oferecendo. Né, por ele ser bastante reconhecido, por ser completo, por ser o curso mais reconhecido no Brasil em questão de terapia no autismo, não é? E você deve estar se perguntando também que você não teria condições de estar fazendo um curso como esse, felizmente. Mas eu venho aqui te dizer que você pode sim fazer um curso como esse. Então, se você obter a sua inscrição, se você fizer a sua inscrição nas próximas horas, você terá um desconto promocional para essa turma. O valor normal do curso, sem o desconto, seria de R$ 2.450,90. Eu acredito, e acredito também que você saiba, que esse valor é um valor super justo por tudo isso que nós já te dizemos, que vai ter, né? Quantos cursos a gente vê por aí que não tem nem metade das coisas para te oferecer e que às vezes cobram até mais ou igual a isso. Porém, nós estamos oficialmente abrindo as vagas com condições especiais, mas foi como eu falei,
São vagas limitadas, não é? E somente para as pessoas que estão fazendo aqui na nossa semana de terapia Ava no autismo, né? E nessa condição especial, a gente vai estar fazendo por apenas 12 vezes de R$ 48,42. Gente, é menos de R$ 50 por mês. Para e pensa, menos de R$ 50 por mês é o preço que você vai estar pagando durante um ano para estar melhorando a vida do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, enfim, para você estar intervindo na vida de alguém. Ou seja, você vai estar se capacitando, você vai ter um conhecimento a mais, você vai estar agregando conhecimento para a sua vida, você vai estar agregando na vida de alguém, né? Para e pensa, menos de R$ 50 por um ano, né? Às vezes a gente comendo uma pizza, a gente gasta isso ou até mais, né? Não que eu não seja a favor que a gente gaste dinheiro se divertindo, pelo contrário, eu sou sempre muito a favor. Mas eu penso que esse seria um valor para você estar investindo na sua vida e na vida de outras pessoas, né? Então, gente, eu já falei um pouquinho para vocês sobre o Fábio, né? Que ele é o fundador da Academia do Autismo. Falei sobre o currículo dele, falei sobre os filhos dele, né? Que foram diagnosticados dentro do espectro. E por que, né, que ele teve essa vontade de aprender mais sobre terapia ABA, de fundar a Academia do Autismo, né? E ele também deixou um vídeo gravado para vocês, né, falando um pouco sobre a história dele, o que ele tem para passar sobre a sua história, né? Como ele pode estar nos ajudando hoje, né? Porque a gente vai ter uma grande oportunidade nessa semana, justamente por causa, graças à Academia do Autismo, né? Então vamos estar vendo aí um pouquinho desse vídeo que o Fábio gravou pra gente? Então, quando eu descobri, né, que o meu filho tinha um diagnóstico de autismo, eu fiz o que a grande maioria dos pais faz, vai atrás de conhecimento. A partir da internet eu comecei a pesquisar, buscando qual é o melhor caminho para seguir em relação ao tratamento, né? Um tratamento efetivo, que buscasse as melhorias, né? Que nos desse as melhorias que a gente tanto buscava na linguagem, socialização, nas habilidades sociais, na redução de comportamentos inadequados. Mas a internet ela é um pouco perigosa se a gente não tiver alguns cuidados, porque ela é como se fosse um mar raso, então a gente encontra muitas informações soltas. Cada um diz uma coisa, né, a partir do seu ponto de vista, alguns até com algum interesse, e a gente fica perdido se você não tiver uma base e não souber aonde buscar informações de qualidade. E foi o que eu fiz, eu fui buscar essas informações não em blogs, em sites comuns, eu fui buscar em artigos científicos, eu fui buscar nas revistas científicas, tanto nacionais quanto internacionais. E na análise do comportamento foi onde eu encontrei esse embasamento, né? Foi onde eu encontrei grandes pesquisas e hoje nós e qualquer profissional aí que tenha o diálogo com a ciência vai poder afirmar que com os estudos que nós temos hoje, nós podemos afirmar com toda certeza, com convicção, que a análise do comportamento aplicada, quando bem aplicada, quando o profissional ele tem conhecimento da ciência, tem conhecimento dos estudos, tem conhecimento e teve experiência com supervisão, quando o profissional sabe aplicar a análise do comportamento aplicada, ela vai produzir resultados satisfatórios, resultados significativos com as pessoas com autismo, né? Isso aí é um dado científico, então eu trouxe isso para a minha vida pessoal, foi onde eu busquei as terapias para o meu filho, né? Depois para o Fernando também, meu filho mais novo, então me aproximei de profissionais que seguem essa linha, dei capacitação para muitos, porque era muito recente ainda, fomos buscar e estudar juntos, né? Então para os meus filhos foi onde eu vi que seria o norte terapêutico e educacional, e também para a minha vida profissional foi aonde eu fui estudar diversos cursos, especialização, cursos de formação, capacitação nos protocolos, pegando experiência com supervisão também. E foi aonde eu vi os melhores resultados na clínica, onde eu atendo, né, e hoje dou supervisão para a equipe. E também foi onde eu trouxe o embasamento para a metodologia da Academia do Autismo, tanto nos cursos para pais quanto nos cursos para profissionais da educação e da saúde. Então a análise do comportamento é o meu norte na vida pessoal, na vida profissional, e eu super indico que tanto os pais
quanto os profissionais busquem conhecer melhor, busquem quebrar aqueles mitos que ainda existem aqui no Brasil e principalmente aprender com bons profissionais, aprender com bons cursos, porque a análise do comportamento ela traz conceitos que só fazem sentido dentro dela. Não é uma ciência fácil de ser aprendida, é preciso bastante estudo contínuo, supervisão e cursos de qualidade. Então, o curso ABA para pais e aplicadores, na minha opinião, é a melhor forma de você encontrar no mesmo local tudo isso que eu acabei de dizer. Teoria, então a base científica da análise do comportamento, a base histórica, quais são os pressupostos, as bases teóricas, material com indicação de livros para você se aprofundar, prática, dicas práticas de avaliação, de intervenção no ensino de habilidades sociais, habilidades de autonomia, habilidades de autocuidado, habilidades de linguagem. Então nós temos dicas práticas para cada uma dessas áreas, comunicação alternativa, redução de comportamento inadequado e também as aulas ao vivo, que proporcionam tanto para os alunos tirar as dúvidas, quanto trazerem algumas questões sobre pacientes, filhos, alunos e que a gente possa estar estudando juntos. Então é uma supervisão que ocorre também em cada módulo para que a pessoa, o cursista, ele possa aprender teoria, aprofundar sua prática e poder tirar suas dúvidas. Além de toda a interação entre os próprios alunos e entre os alunos e os monitores. Nós temos monitores que diariamente entram na plataforma para estar tirando as dúvidas e estar dando mais dicas para que os alunos tenham uma experiência ímpar no nosso curso. Trabalho com inclusão, tenho vários cursos na área, mas eu sentia que faltava algo na minha vida profissional. Foi quando eu vi umas chamadas da Academia do Autismo sobre o curso de capacitação em terapia ABA no autismo para pais e aplicadores. O curso todo ele é aplicado pelo professor e psicólogo Fábio Coelho. E ele tem uma didática, uma maneira que ele explica o curso passo a passo, que as coisas vêm esclarecendo na sua mente, você vem sabendo quão importante quão grande é a importância do ABA na vida de uma criança autista. E ele explica a origem do ABA, ele explica o desenvolvimento, o verdadeiro significado, como você aplicar o ABA na criança, que cada criança é única. As aulas são muito explicativas, muito prática. A gente consegue muito facilmente replicar em casa. Você aprende a olhar o teu filho de uma maneira individual para as dificuldades dele. Você não sai trabalhando, jogando para todos os lados, atirando para todos os lados. Quando você vai para os vídeos e começa a assistir, você geralmente não sabe se é aquilo que o teu filho precisa. Os vídeos que eu via na internet diziam o que fazer, mas eu não sabia, eu fazia, mas eu não conseguia ver o resultado. E com o curso da Academia do Autismo a gente consegue, me ajudou a ver o autismo com outros olhos. E agora toda aquela insegurança que eu tinha passou a ser uma esperança, porque eu sabia agora como fazer, o que fazer. Outro dia foi até o aniversário da minha paciente e eu me referi à mãe dela assim, poxa vida, tava sem tempo, não pude nem comprar um presentinho para ela. E a resposta da mãe foi, o maior presente que você pode ter, que ela pode ter é você. Eu queria aqui, nesse momento, agradecer toda a mudança que eu fiz profissional na minha atuação, agradecer a Academia do Autista, que realmente mudou minha vida profissional, mudou minha maneira de ver este mundo azul. É um mundo que fascina, é um mundo cheio de amor, super feliz. Eu volto sorrindo do meu trabalho, eu adoro quando vejo o meu paciente evoluindo, eu fico satisfeita e realizada. Me trouxe uma bagagem muito grande na minha vida profissional, na vida também das crianças que eu atendo. Vejo também a satisfação dos pais em dar um retorno, dizer quão grande é as orientações que eu estou dando para eles, mas tudo isso eu devo ao curso ABA. Agradeço muito mesmo, primeiramente a Deus, segundo a Academia do Autismo, essa equipe que nos esclarece, que tira nossas dúvidas, essa equipe que não nos deixa mandando mensagens sem responder, eles respondem quase que automático. E super indico a vocês esse curso, aos profissionais, aos pais. Parabéns à Academia do Autismo, parabéns ao professor Fábio Coelho. A palavra que eu tenho hoje para a Academia do Autista, para Fábio Coelho e toda a sua equipe é gratidão eterna. Gratidão, gratidão e gratidão. Obrigada mesmo.
Além disso, nós damos total garantia de devolução do valor da inscrição, caso o aluno entre no curso e por algum motivo decida que não quer continuar, seja porque não gostou, seja porque está passando por alguma dificuldade financeira. Qualquer aluno ele tem 15 dias para entrar em contato conosco e avisar que quer o seu dinheiro de volta e nós prontamente vamos fazer a devolução. Então não tem motivo para você que deseja ir além e quer se aprofundar na análise do comportamento, deixar passar essa oportunidade, porque nós estamos com valor promocional que vai ficar por pouco tempo no ar, para que você, a partir desse valor acessível, possa dar esse passo e vir conosco aprender essa ciência que pode ser transformadora na área do autismo, tá bom? Então fica o convite, tire todas as suas dúvidas, tanto no site quanto com a nossa equipe. E se você achar que é a hora de ir além e aprender análise do comportamento aplicada na teoria e na prática, eu aguardo você lá no nosso ambiente virtual, tá bom? Um grande abraço e vejo você na turma ABA para Pais e Aplicadores. Então, gente, vocês viram aí, né? O Fábio falou. Acho que deu para ficar bem explicadinho, né? Ninguém melhor para falar sobre o curso, né, do que ele, que fundou o curso, que fundou a academia, ele que é o professor, né, que vai estar ministrando aí com quem adquiriu o curso, né? Então vocês viram que lá vocês vão ter acesso a tutorias, né? Vai ter pessoas para tirar suas dúvidas pessoais, enfim, além de todos esses bônus que a gente já passou para vocês, né? Então esse é um curso bem completo mesmo, de bastante qualidade, é por isso que eu acredito, né, que ele é um dos cursos considerado um dos melhores cursos no Brasil em relação à terapia ABA no autismo, né? Então vamos lá, atenção, prestem bastante atenção, né? Que essa é uma oportunidade única, o próprio Fábio, né, falou que, né, aí no vídeo, que é só a gente está com esse valor promocional, né, mas é por tempo limitado, ou seja, uma oportunidade única, né, uma turma especial, com condições únicas. Realmente a gente não vai manter isso tudo, né, que foi mostrado para vocês, os bônus exclusivos, enfim. A gente não vai ter isso tudo novamente, né? Então, assim, aproveita o valor promocional e entra logo nessa turma. As vagas, elas são limitadas, né, como já foi falado aqui várias vezes, né, para que você não esqueça que as vagas são limitadas, então não adianta você não fazer agora e de repente deixar para depois a vaga acabar, não vai ter mais esse valor promocional. Então, após completar a turma, a gente vai fechar as inscrições, né? Então não deixa para a última hora. Vamos estar aqui recapitulando novamente tudo que você vai ter se você adquirir o curso da terapia ABA, né? Certificado de 100 horas, mais de 15 ferramentas práticas para o uso no ambiente doméstico, clínico e escolar, acesso a todas as aulas por 1 ano, 12 meses, bônus, né? Que é o acesso ao nosso Mundo Azul durante 6 meses gratuitamente, aulas ao vivo para tirar dúvidas e comunidade exclusiva, né? Ainda tem essas aulas ao vivo, onde você pode estar tirando as dúvidas. Então, depois de vocês já terem visto tudo isso até aqui, né, sobre o curso da terapia ABA, né, do nosso parceiro Academia do Autismo, a gente tem uma outra surpresa para estar passando para vocês, que é um curso, um super bônus, né? Só que esse super bônus é só para os 100 primeiros que ingressarem hoje, né? Ou seja, os 100 primeiros que fizerem a inscrição hoje no curso da terapia ABA no autismo, né, feito pela Academia do Autismo, nosso parceiro, a gente terá um super bônus, que será o pacote Premium Semana da Terapia ABA no Autismo. E o que será esse pacote Premium? Então vamos lá, aqui a gente vai ver o que essas 100 primeiras pessoas, né, que adquirirem o curso da terapia ABA da Academia do Autismo hoje vai ter, né? No caso vai ser o pacote Premium, né? Nesse pacote vocês vão ter todas as aulas dessa semana da terapia ABA, ou seja, essas 5 aulas que eu estive aqui com vocês ministrando, vocês vão ter, né? Porque às vezes tem pessoa que não pode assistir na hora, que perde, enfim, perdeu alguma coisa, alguma aula, ficou perdido, né? A gente sabe que essas aulas vão sair do ar. Então, para essas pessoas, para essas 100 pessoas que estiverem adquirindo o curso hoje, né, a gente vai estar dando esse pacote que vai ter essas aulas aí para vocês estarem assistindo quando e onde vocês quiserem, né? Vai ter também uma apostila didática completa com todo o conteúdo dessas 5 aulas da semana, e a gente vai estar fornecendo para vocês. E vai ter também os slides das aulas. Vocês viram que os slides aqui são bem completos, né? Não é um slide como a gente vê em alguns lugares por aí, que só tem um anúnciozinho, né? O tópico do que vai ser falado, não. São slides bem completos. Eu fui falando em cima dos slides, fui explicando, enfim.
Então esses slides vão ser fornecidos para vocês e vocês, como eu falei, vão poder estar assistindo aonde quiserem, quando quiserem, durante um ano. Durante um ano vocês vão ter acesso a tudo isso. Fora isso, vocês também terão um certificado com carga horária de 20 horas. Esse certificado, ele é além do certificado de 100 horas, né, do curso da Terapia ABA, da Academia do Autismo, aquele é um certificado de 100 horas, e além daquele, os 100 primeiros, né, que se inscreverem hoje, também vão ter esse certificado com carga horária de 20 horas, que aí vai ser, né, da gente que está passando aqui para vocês esse curso, né? Então, esse certificado, ele é de 20 horas, por quê? Porque além dessas 5 aulas da semana, a gente também vai ter alguns bônus, algumas coisas exclusivas, alguns conteúdos, e tudo isso vai estar agregando para estar somando essa carga horária de 20 horas no certificado de vocês. Então, vocês vão ter também mais 3 super aulas exclusivas, e essas aulas também vão estar sendo agregadas, né, para essa carga horária de 20 horas, além dessas 5. Então, vocês que estão fazendo essa semana da Terapia ABA com a gente, vocês estão tendo essas 5 aulas. Quem adquirir o curso da Terapia ABA na Academia do Autismo, os 100 primeiros, né, que adquirirem hoje, ainda vão ter mais 3 aulas exclusivas. Né? Essas aulas, elas vão falar sobre comportamento verbal, currículo e melhorando a experiência na Terapia ABA. Ou seja, são 3 aulas exclusivas que vocês não estão tendo aqui nessa semana, né? Os 100 primeiros que adquirirem o curso vão ter essas 3 aulas exclusivas. E mais materiais complementares e e-books de brindes que a gente vai estar dando para vocês também. Né? Então, vocês estão vendo, né? Uma grande oportunidade que vocês estão tendo, um valor promocional por tempo limitado que a gente está passando aqui para vocês. Né? Além dessa semana que vocês já aprenderam bastante conteúdo, tenho certeza. Né? Mas lá nesse curso é um curso aprofundado, é um curso completo, onde vocês vão estar passando aí para outras pessoas, né? Vocês viram o depoimento do Fábio, viram o depoimento de pessoas que adquiriram o curso, então assim, vale muito a pena, né? Então se você realmente, né, quer se aprofundar, quer ser um especialista na Terapia ABA, vem com a gente, faz esse curso, né? E além disso, a gente tem esse super bônus aí para as 100 primeiras pessoas, né, que estiverem adquirindo hoje o curso, tá ok? E no decorrer, a gente também vai estar falando com vocês. Eu peço que vocês não saiam do grupo do WhatsApp, porque lá a gente também vai estar falando algumas outras notícias com vocês, né? Para as pessoas que talvez não consigam adquirir o curso completo, né? A gente vai ter aí outras oportunidades para vocês, né? Não da forma, né, como a gente está fazendo desse curso, né? Que é reconhecido como um dos melhores cursos da Terapia ABA no Brasil. Mas a gente vai ter, sim, algumas novidades aí no WhatsApp, né? Então, permaneça até o final, que a gente ainda vai estar falando com vocês um pouco melhor, até mesmo, não é, sobre esse bônus aí que a gente está oferecendo, né? Uma oportunidade que a gente vai estar dando aí para as outras pessoas. Enfim, então permaneça aí. Eu quero estar agradecendo a participação de todos vocês, né? A gente está muito feliz mesmo de ver que vocês ficaram aqui até o final, que vocês aprenderam um pouco mais com a gente, né? Estão absorvendo conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, não é verdade? Ainda mais para quem está passando para frente, passando para outras pessoas, né? Então, assim, muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente e até uma próxima vez se tiver, né? E não se esqueçam, não saiam do grupo do WhatsApp, né? E queremos muito que vocês estejam aí adquirindo o curso, porque vocês vão ver que vale muito a pena, né? E os 100 primeiros, não se esqueça, a gente tem o pacote premium da Terapia ABA, tá bom? Então, tchau, tchau e até uma próxima, se houver.